O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Será realizada na sessão de hoje a inauguração da Sala de Imprensa Américo Ventura Filho. Veja agora na íntegra a sessão do dia 23 de novembro de 2010. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 29ª reunião da 4ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Edson Flávio que faça a leitura do expediente, por gentileza. Desculpe, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 23 de novembro de 2010. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto que dispõe sobre a distribuição gratuita de carbonato de cálcio às gestantes da Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif, projeto de resolução legislativa. Concede título de destaque comunitário a Pierre da Silva Moraes. Concede título de destaque comunitário a José Luiz Gonçalves da Silva. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, altera o nome da Comissão de Ambiente e Desenvolvimento Urbano, altera o nome para Comissão de Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Direito e Proteção dos Animais. Projeto de lei complementar do Executivo Municipal, altera o artigo 6º da Lei Complementar Municipal número 48/09, planta genérica de valores e da outras providências. Projeto de lei do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 250 mil. Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 1.977.000. Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenções a entidades que menciona relativa ao exercício 2011, regime de urgência. Define obrigações de pequeno valor para pagamento sem precatório no município de Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, dispõe sobre a obrigatoriedade de constar em todos os informativos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo dados cadastrais da empresa responsável pela fabricação de todos os materiais gráficos e da outras providências. Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nas ruas onde se realizam feiras livres no município de Nova Friburgo durante o período de funcionamento da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Manuel Martins. Troca do telhado da Escola Municipal Flor do IP, Pilões. Melhoria na estrada vicinal denominada João Brandi, em Santa Cruz e Três Picos. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, capina da rua Alexandre Bacchini, Córrego Dantas, recuperação da rua Alexandre Fleming, de Bossan, recuperação da rua Eugênio Francisco Pinto, de Bossan, recuperação da rua Rosa Ramos Bussinger, Muri, pintura dos quebra-molas da rua Souza Cardoso. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, serviço de patrol na estrada do Hotel Acascai, Muri. Cobertura e reparo de buraco na rua Campos Sales, Pericê. Cobertura e reparo de buraco na rua Antônio Banjar, Catarcione. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, limpeza e retirada de entulho, capina, instalação de placa com dizer a proibir jogar lixo na rua Norma Batista Pedron, Boa Ventura. Asfaltamento da rua José Alves Teixeiras, Córrego Dantas. Instalação de orelhão na rua Galeano das Neves, Centro. Aumento do efetivo de linha de ônibus com destino a São Geraldo. Aumento do efetivo de linha de ônibus com destino ao Jardim Califórnia. Instalação de placas de identificação nas ruas localizadas no distrito de Conselheiro Paulino. Limpeza e desratização da Avenida Adolfo Lage, Jardim Ouro Preto. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Instalação
de rede de esgoto na estrada Luiz Veronese Ferreira, Venda das Pedras. Solicitação de ônibus de hora em hora para servir a comunidade do Vale da Montanha. Solicitação de ônibus de 30 em 30 minutos entre as 17 e 19 horas para servir o loteamento Nova Esperança. Solicitação de micro-ônibus para servir o loteamento Nilo Martins. Solicitação de micro-ônibus para atender o loteamento Parque das Siriemas. Solicitação de micro-ônibus para servir o loteamento Carlos Kondak. Construção de pontes de concreto em pontos de passagem de córregos na estrada de Salinas. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, restauração do calçamento da rua Vital Brasil, Cônego. Solicito ao nobre vereador Reinaldo Rodrigues que leia os votos de congratulações e as outras matérias. Votos de congratulações do vereador Sérgio Xavier com a Igreja Metodista Central de Nova Friburgo pela comemoração dos seus 71 anos de existência e pela inauguração da Catedral da Família. Com o vereador Jorge Carvalho Ribeiro pela passagem do seu aniversário. Do vereador Cláudio Damião, com o senhor Pedro Cavalcante pela iniciativa do 4º Festival Internacional de Cinema Socioambiental Fricine. Do vereador Marcos Medeiro, com o senhor João Luiz Aguilera Campos e sua esposa, senhora Jucimar Aguilera, pela recepção realizada na Fazenda São Romão, reunião dos clubes de toda a região. Com o jovem Victor Miranda, pelo primeiro lugar no concurso de cidadania e civismo. Com a loja maçônica, indústria e caridade, 7ª e 8º tema, como você administra sua cidade, com o jovem Luan dos Santos Freitas, pelo 2º lugar no concurso de cidadania e civismo. Uma loja maçônica, indústria e caridade, ensino médio, com o tema Educação, Cultura, sua importância para o indivíduo e para a comunidade. O vereador Luciano Faria, com o senhor Anderson dos Santos e outros pela passagem de seus aniversários. O vereador Edson Flávio, com o senhor Plínio Novaes Teixeira e outros pela dedicação e trabalho junto à Associação de Moradores. Com o senhor Armando Novaes Teixeira pelo esforço e dedicação ao esporte pela comunidade de Rio Grandina. O vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Marcelo Alberto Cardoso e outros pela passagem de seus aniversários. Com o Gustavo Lira Atlético Clube pelos seus 42 anos de fundação. Com o casal Ercival de Souza e Márcia de Deus Souza pelos 36 anos de enlace matrimonial. Requerimentos do vereador Cláudio Damião. Requer o cumprimento da lei número 3.862/2010, que obriga o Poder Executivo a divulgar diversas informações. Requer o cumprimento da lei 3.828/2010, que obriga a recuperação da via pública após obra realizada pelas empresas concessionárias. Requerimento de informações do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca de cobrança de estacionamento na Unimed. Do vereador Marcos Medeira, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca de compra de medicamento com o laboratório Geolab. Do vereador Edson Flávio, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do processo número 17.385/2010, objeto, aquisição de imóvel para unidade escolar. Senhor presidente, está lido o expediente. Muito obrigado, vereador. Vereador Nome Nassif. Senhor presidente, eu cheguei um pouco tarde nessa casa, todos sabem, para fazer a entrega do título de destaque comunitário. E há uma certa urgência nessa votação. Eu queria pedir, apesar da hora do dia, que Vossa Excelência pudesse abrir uma exceção e colocar os 2 títulos que estão sendo entregues por mim nessa votação do dia de hoje. Pois não, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Como hoje nós não teremos a ordem do dia, nós já aprovamos aqui, quer dizer, na verdade, os vereadores foram favoráveis a um requerimento de reunião solene em homenagem ao centenário do Chico Bravo, conhecido ativista sindical, uma pessoa que já faz parte da história do município de Nova Friburgo. E essa reunião solene, ela depende ainda de aprovação na CCJ e da votação em plenário. Eu até havia falado com Vossa Excelência e até então não haveria nenhum problema. Ocorre que a reunião está marcada para o dia 2
e nós já fizemos os contatos com os familiares, então nós dependemos de que seja aprovado definitivamente para que não tenha nenhum problema de trâmite nesse processo. Pois não. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de incluir alguns votos de congratulação que eu faço com alguns profissionais de educação, com a senhora Leda de Freitas Silva, a senhora Sônia Letícia Soares Dorê, a senhora Maria Nazaré Pinheiro Tavares e a senhora Julieta Dias Tavares. Pois não, vereador. Senhores vereadores, após a leitura do expediente, submeto ao plenário as matérias de inclusão em pauta. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de congratulações. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu quero fazer um destaque. Hoje, no jornal A Voz da Serra, saiu a exoneração a pedido de alguns profissionais de educação que, durante esses 2 últimos anos, ajudaram a estruturar a rede de educação no município, entre eles a professora Leia de Freitas Silva, que trabalhou muito forte no setor de informática, a senhora Sônia Letícia, a senhora Maria Nazaré Pinheiro e a senhora Julieta Tavares, que me enviou até uma relação de todas as obras realizadas em todas as escolas do município durante o período em que lá esteve prestando serviço na parte de infraestrutura. Portanto, senhor presidente, que eu gostaria de me congratular com essas professoras e, ao mesmo tempo, atingindo toda a equipe de educação do município que, durante esse período, até a exoneração sair hoje no jornal A Voz da Serra, prestaram um grande serviço à municipalidade, deixando a rede em condições de funcionamento durante esse ano e preparando para o ano vindouro. Então, eu me congratulo com elas por esse motivo, senhor presidente. Pois não. Vereador Marcos Medeiros. Chamar a atenção com o voto de congratulações que faço com o senhor João Luiz Aguilera Campos e esposa, pela recepção que fez com várias lideranças e empresários em sua fazenda São Romão, ali na cidade de Bom Jardim, onde ele é o leão mais antigo dessa importante instituição filantrópica e que já prestou e presta ainda relevantes serviços para a nossa sociedade. Então, quando se fala em João Aguilera, fica claro que é uma pessoa que muito contribuiu para o engrandecimento da sociedade friburguense e mesmo ainda um pouco debilitado, acometido de uma enfermidade que o está, ele ainda consegue e continua trabalhando em função da melhoria da qualidade de vida do povo friburguense. Então, vale sempre salientar essa importante liderança na cidade de Nova Friburgo. Uma quantidade enorme de votos de congratulações que faço com relação ao concurso de cidadania e civismo da Loja Maçônica Indústria e Caridade, que premiou dezenas e dezenas de alunos da rede pública municipal, onde, através de um concurso, eles ajudam as crianças a se conscientizarem sobre várias problemáticas com relação ao meio ambiente na sociedade friburguense. Então, são 2 grandes entidades, a Loja Maçônica e João Aguilera, que eu, essa noite, faço questão de reiterar a importância dessas 2 entidades, que João Aguilera, sendo uma pessoa, mas pelos seus feitos, também se transformaram em uma grande entidade para a cidade friburguense. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para que eu possa também assinar, junto com Vossa Excelência, o voto de congratulação que Vossa Excelência faz com o vereador Jorge Carvalho, pela passagem do seu aniversário, vereador brilhante, não preciso dizer isso, né? Todos nós já acompanhamos o seu trabalho aqui na Câmara, e também pedir licença ao vereador Edson Flávio, que eu possa também ser signatário do voto que ele faz com os profissionais de educação, que hoje deixam a secretaria, mas que prestaram lá um excelente trabalho. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, somente eu tinha passado despercebido, mas para pedir a Vossa Excelência que eu possa assinar também o voto que faz com o vereador Jorge Carvalho pelo seu aniversário, desejando que Deus continue abençoando a ele e a toda a sua família, né? É um desejo do nosso coração, que Deus continue abençoando a vida do vereador Jorge Carvalho, que completou aniversário. E também o voto que Vossa Excelência faz com a Igreja Metodista Central, que inaugurou agora um novo templo ali, perto da Praça Marcílio Dias, um templo enorme, e a igreja tem 71 anos no município, com certeza, muitas vidas já foram transformadas pelo trabalho realizado ali por aquela igreja.
Pela ordem, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Felicitá-lo por essas duas proposições, onde a Igreja Metodista vem também mudando para melhor a vida dos cidadãos e cidadãs que têm a oportunidade de participarem de seus cultos. Eu que viabilizo um espaço na TVC para que ele possa divulgar a palavra de Deus e também felicitar a proposição com o vereador Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho pelo seu aniversário, homem que em nossa sociedade contribui para uma boa política, que retorna a essa Casa Legislativa trazendo todo o seu conhecimento, sendo um arquivo vivo e contribuindo para todas as discussões. Também Vossa Excelência, presidente, é muito feliz em lembrar essas duas mais entidades da cidade de Nova Friburgo. Questão de ordem, presidente. Vereador Manuel Martins. Eu queria também pedir autorização a Vossa Excelência se eu poderia assinar esse voto que faz com o nobre vereador Jorge Carvalho e dizer ao nobre vereador que tem certeza que Deus vai continuar te abençoando e dizer que o churrasco foi antecipado no sábado passado na casa do nosso nobre vereador Luciano Faria. Muito obrigado. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu também queria pedir Vossa Excelência autorização para que pudesse subscrever o voto de congratulações que Vossa Excelência faz com o vereador Jorge Carvalho pelo aniversário, que o Jorge é nosso professor nessa casa aqui, pela sua experiência que tem de vários anos que esteve como vereador. Eu digo isso porque quando fui vereador no primeiro mandato, e um dia o Jorge chegou a esta casa aqui, primeiro substituindo como suplente, como eu, e o Jorge foi um parceiro, entendeu? A gente tinha uma imagem do vereador Jorge e realmente hoje ele mostrou naquele momento, não era nada que eu pensava sobre ele. Então eu trago para o senhor aí a felicidade, você, sua família, Jorge, e muitos anos de vida também. Muito obrigado. Vereador, vamos deixar Vossa Excelência por último, esperar um pouquinho. Vereador Luciano Faria. Gostaria também, presidente, de pedir autorização para assinar esse voto de congratulação com o vereador Jorge Carvalho. Como o vereador não me falou, eu também sou novo na política, não tinha contato com o vereador Jorge Carvalho, ouvia muita coisa, e quando o vereador assumiu esse ano, tive até o receio, falei, pô, o Jorge vai para lá, conhece muito, né, como o vereador Manuel do Pote também, mas passei a admirar o vereador, né, que a gente tenha construído aí o início de uma amizade que leve por muitos e muitos anos, né, já desejei o feliz aniversário no sábado, ficou ontem, senhor presidente, houve aqui no Bar América um mulato velho, mas nós não fomos convidados, né, não sei ainda o motivo, vereador Nami Nassif, mas fica aqui o registro. Aqui é elite, vereador. Aqui só a elite frequenta, a gente não. Obrigado, senhor Presidente, presidente. questão de ordem. Vereador Reinaldo. É só para fazer um comentário aqui sobre o voto de congratulação que eu faço com os 42 anos de existência do Gustavo Lira, Clube de Futebol de Olaria, que há 42 anos sobrevive, porque antigamente tinha lá a primeira, segunda, terceira e quarta divisão. E nessa época existia lá o Barcelona, o 5 de Maio, o Novo Olaria, o Gustavo Lira, o Nacional, o CEUB e outros mais. E só o Gustavo Lira permanece até hoje em atividade, fazendo todo ano suas festas, sempre faz um baile, muitas das vezes, já fez diversas vezes no Friburguense, como fez esse ano na CEF. Enfim, o Gustavo Lira permanece vivo durante 42 anos, é um time da Rua Gustavo Lira, que todo ano faz os seus festejos. Esse ano teve não só o baile, como teve também uma festa lá num sítio no Cônigo, onde tinha mais de 300 pessoas, quer dizer, um clube que permanece 42 anos, sem nenhum fim lucrativo nenhum, e permanece, realmente merece o nosso voto de congratulação. Então, a diretoria do Gustavo Lira, o Ronaldo Lalá e os demais, meus parabéns, e que eles permaneçam sempre assim, mantendo essa chama viva. Pois não, vereador. Só fazer um destaque aqui, que fiz o voto com a Igreja Metodista, lá do meu amigo pastor Paulo Rangel, que vem aí com muito brilhantismo à frente da Igreja Metodista Central aqui em Nova Friburgo, e que na última sexta-feira inaugurou um templo ali, no Paissandu. Tenho certeza que ali será um lugar muito abençoado, e o pastor Paulo Rangel, com toda a sua equipe, com esse brilhantismo imenso, farão aí um excelente trabalho na nossa cidade. Continuarão nesse trabalho que já é feito por ele, por toda a sua equipe. E com o vereador Jorge Carvalho, que faço pelo seu aniversário, estivemos juntos no sábado, pude falar com ele pessoalmente, mas aqui em público, dizer
do meu carinho e admiração, vereador, meu respeito, principalmente pela minha amizade, não só com o senhor, mas com toda a sua família, esposa e filhos, que não vi nascerem, mas vi crescer boa parte aí da sua adolescência ao lado de Vossa Excelência. Então, parabéns, que Deus lhe abençoe e dê muita saúde ao senhor. Pois não, vereador. E com certeza aí, não vou fazer a covardia com os vereadores, vou autorizar que os meus pares, desculpa, vereador, possam assinar comigo esse voto. Desculpa, vereador Renato Abiano. Precisamente para pedir autorização para assinar o voto com o vereador Jorge Carvalho, meu companheiro antigo, antiquíssimo. Nós somos bem antigos. Nós somos bem antigos desde a época do MDB, que era o único partido de oposição à ditadura. O vereador Jorge Carvalho se manteve fiel aos preceitos do MDB, do PMDB, continuou no partido. Eu ainda saí, mas ele continuou, eu voltei ao PMDB, e é um vereador que tem uma experiência muito grande, foi presidente desta casa, conhece o regimento a fundo, e a sua presença no Legislativo friburguense é, sem dúvida nenhuma, importantíssima para o processo democrático. Parabéns, muitas felicidades extensivas a seus familiares, a Lucinha e aos seus filhos. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Quero agradecer a Vossa Excelência a manifestação de carinho, a todos os companheiros que aqui se manifestaram, os que também não se manifestaram. A gente agradece também, porque no fundo do coração ninguém quer o mal de ninguém, não é verdade? Então eu fico muito feliz com as palavras de carinho que recebi de cada um dos senhores. Quero agradecer especialmente o vereador Luciano Faria pela festa que ele organizou, né, para todos nós. O vereador Renato, infelizmente, não estava aí presente, não pôde comparecer, mas o vereador Luciano foi de uma gentileza muito grande, organizando aquela recepção lá na casa dele. Então, eu fico feliz, peço a Deus que ilumine a todos nós, porque o objetivo nosso é o mesmo, é trabalhar por Nova Friburgo, é trabalhar por aquilo que nos une, e nada nos une mais do que a nossa cidade. Peço a Deus que abençoe a todos, para que possamos cumprir a missão que nos foi determinada e delegada pelo povo dessa terra. Muito obrigado. Senhores vereadores, portanto, em votação, os votos de congratulações, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos, nós temos aqui 2 requerimentos do vereador Cláudio Damião. Esses requerimentos comuns, nós temos o tempo de 3 minutos, vereador. Se você quiser falar sobre os 2, pode falar, tem 6 minutos aí para falar sobre os 2 requerimentos. Pois não, senhor presidente, eu falaria aqui do requerimento 3862, que obriga o Poder Executivo a divulgar diversas informações. Mais precisamente, trata-se de uma lei que nós aprovamos nessa casa e que já deveria estar vigorando. E eu estive hoje com o novo secretário de Educação, o vereador Marcelo Verli, conversamos a respeito. Lógico, há uma compreensão dessa transição, ele tem um entendimento da importância do projeto e imediatamente se colocou na condição de implementá-lo, chamou os seus auxiliares. Então, nós teremos na educação, na Secretaria de Educação, uma base de informação muito importante para a sociedade, que seria o número das escolas, a quantidade de creches, o seu projeto pedagógico, e informações mais variadas, como quem são os diretores, os funcionários, o número de alunos, a situação das escolas com relação à formação dos alunos, enfim, tudo que interessa à sociedade de um modo geral, interessa aos alunos, interessa aos pais, e a sociedade com isso poderá participar mais ativamente do processo escolar. Então, é um processo de transparência que a casa dá um passo muito importante e que o vereador Marcelo Verli, que conhece a casa e agora está do outro lado como secretário de Educação, certamente comprometido que está com um bom desempenho na educação em Nova Friburgo, colocará em ação. Então, a nossa conversa hoje, ela girou bastante em torno disso, da preocupação dele e, imediatamente, poder implementar essa questão. E a outra foi uma lei que nós aprovamos também, que as concessionárias de Nova Friburgo acabavam por fazer um estrago nas ruas, iam embora e largavam o custo para nós, né? Principalmente a concessionária de águas, que é a que mais faz buraco na cidade. Depois eu conversei com o superintendente e ele entendeu que, de fato, a concessionária, já que ela terceiriza o serviço de execução das obras, então que essa empresa terceirizada tem a responsabilidade de executar as obras e de deixar em condições de uso as ruas, os logradouros públicos.
Nós tivemos alguns problemas, fiz contato com o superintendente, as recuperações vieram, mas nós temos uma falha da Prefeitura no acompanhamento na fiscalização. Agora mesmo a SEG fez um buraco enorme na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, alguma coisa foi recuperada, outro tanto não foi recuperado. E aí nós temos problemas com relação ao desgaste dos veículos, a possibilidade de acidentes, e acidentes graves, porque é uma via de velocidade maior. E eu fui cobrar ao prefeito que ele busque da SEG a recuperação das vias, porque senão isso tudo reverte em custo para o município. Nós já temos uma arrecadação baixa, temos dificuldade na execução e melhoria de ruas, calçamento de vias. O vereador Edson Flávio aqui várias vezes reclama que Nova Suíça precisa de pavimentação, e às vezes a gente gasta um dinheiro enorme recuperando estragos feitos por concessionárias. Então esses requerimentos eles vão nesse sentido, da execução das leis que foram aprovadas, e aqui ressaltando que, com relação à educação, eu tive hoje a conversa com o vereador Marcelo Verli, que prontamente se colocou à disposição. Vossa Excelência concede a parte? Pois não, vereador Nami Nassif. Eu estava nessa casa aqui quando foi aprovada essa lei de número 3.828, que fala a obrigatoriedade das concessionárias repararem os estragos nas ruas. Mas eu acho que não precisa nem de lei em relação a isso. Eu acho que isso é questão de bom senso, é uma questão de fiscalização, a gente fiscalizar e cobrar. Porque todas as concessionárias, ela tem uma planilha de custo, e nessa planilha de custo vem as reparações dos estragos, a concessionária de água e esgoto. Rompeu um duto daquele lá. Ele tem um custo na planilha de fazer aquela reparação nas vias. Eu acho que tem que se cobrar e cobrar mesmo, entendeu? Eu acho que essa lei até é inócua, porque isso é uma obrigação já legal deles. Não precisa nem dessa lei ser criada, entendeu? Data máxima vênia, mas esse é o meu entendimento, entendeu? Eu acho que temos que cobrar. Se não cobrarmos disso, vamos ao Ministério Público cobrar que eles façam isso, porque eles ganham para isso. A tarifa já está embutido no custo dela esse valor de reparação dos erros. Perfeito, vereador. O problema é que a lei parece até redundante, né? Já é uma obrigação e a gente tem que cobrar. Mas, pelo menos, trouxe o tema à discussão, de certa forma, responsabilizou ainda mais as empresas. Falta o Executivo agora destacar, dentro da Secretaria, alguém que possa efetivamente fazer a fiscalização e cobrar a execução das obras. Pois não, vereador Luciano? Parabenizar o vereador Cláudio Damião pelos 2 requerimentos. Eu acho que essa casa, o vereador Nami Nassif, tem apresentado muitos projetos que estão virando lei, que com certeza vão beneficiar muito, a população. Mas muitas das vezes não estão sendo cumpridos pelo Executivo. Eu não estou culpando o prefeito, mas o prefeito doutor Heródoto, doutora Saudade, que se passou pela prefeitura durante 8 anos. Então, são muitas leis que vão beneficiar uma camada da sociedade e não são cumpridas pelo Executivo, e aqui você está fazendo a sua parte, vereador. E também enaltecer o vereador doutor Renato Abirrâmia. Também acabei de conversar com os 2 membros da CCJ, pelo projeto que está no meu gabinete sobre o Disque Denúncia, que além de toda a estrutura que nós já temos aqui na casa, como o 0800, presidente, o vereador apresentou um projeto que é o Disque Denúncia, que vai ajudar muito a população, sabendo que existe aquela lei para beneficiar, e essa lei não está sendo cumprida, vai poder fazer essa denúncia com o maior anonimato possível, para a gente poder também estar fazendo essa cobrança. Então, parabenizar o vereador Cláudio Damião e o vereador Renato Abirrâmia, que já vai ter o parecer favorável, então logo vai ser votado por essa casa também. Presidente, eu concluo agradecendo aos que me apartearam e dizer que o objetivo desse segundo requerimento é, de fato, fazer com que os recursos do município possam ser empregados em finalidades outras que não a recuperação de estragos provocados pelas concessionárias. Muito obrigado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de informações. Autoriza o vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da cobrança de estacionamento da Unimed. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, essa questão tem ainda movimentado muito a opinião pública. As pessoas me param e continuam reclamando que não entendem que a Unimed devesse cobrar estacionamento. Quer dizer, tem entendimentos diversos, o direito é muito amplo, a gente fez a discussão do ponto de vista do direito do consumidor, e as pessoas continuam dizendo, bom, eu não concordo em pagar estacionamento, acho uma aberração, acho um absurdo. Lamentavelmente, a gente não pode mais discutir o projeto, porque o projeto ele acabou não existindo efetivamente na Câmara, porque foi arquivado. Mas nós devemos continuar dando uma resposta à população. Então, eu faço um requerimento ao Executivo para saber se a Unimed está cumprindo com o seu papel no recolhimento dos impostos.
se aquele estacionamento está regularmente implantado aqui no município, se ele foi pedir uma licença, se ele tem alvará. Se permite uma parte? Pois não, vereador. Não, vereador, eu entendo o requerimento de Vossa Excelência. Na verdade, eu não gosto nem de votar contra nenhum requerimento de informação. Mas eu entendo que esse requerimento deveria ser feito à direção do Hospital da Unimed, não ao Executivo. Por que que eles estão cobrando? Porque, na verdade, como isso não está inserido no plano, eu volto a repetir aqui, eu não tenho nada, acho um absurdo cobrar. Mas como se trata de um hospital privado, quer dizer, eu acho que quem tem que dar essa informação é o hospital, a direção do hospital, e não o Executivo. Pelo menos é o meu pensamento. Não quero votar contra o requerimento, porque acho que não devo votar. Mas, a verdade, quem tem que dar essa informação é o hospital, não é o Executivo. Vereador, eu até poderia compreender, mas o fato é que eu não tenho como perguntar ao hospital, ele pode se recusar a responder, mas o Executivo pode me dizer se ele deu licença de funcionamento, se ele deu alvará para funcionar, se os impostos estão sendo recolhidos. O objetivo é esse, saber se o Executivo, se o Poder Executivo está recebendo os encargos, impostos devidos pela utilização daquele espaço. Ele tem que ter um alvará de licença para poder funcionar. Ele não pode funcionar aleatoriamente. Então, o requerimento de Vossa Excelência me permite, não diz isso aqui. Pelo não, mas menos ele está resumido aqui, né? Eu entendi que Vossa Excelência está fazendo um requerimento ao Executivo para saber por que o Hospital da Unimed está cobrando o estacionamento. Não é porque ele está cobrando do estacionamento. Está mal interpretado aqui. Não é porque ele está cobrando. Se for o caso, presidente, puder até ler o requerimento, talvez facilite a compreensão. Vou ler para os senhores, então. Requerimento de informação, dirigido ao excelentíssimo prefeito, inicialmente expondo para depois solicitar o que segue. É de conhecimento público, descontentamento de boa parcela da população de Nova Friburgo quanto à cobrança de estacionamento pela Unimed. 2. Tomei a iniciativa de elaborar projeto de lei, o qual, entretanto, foi arquivado pela Comissão de Constituição e Justiça em redação final. 3. Na continuidade da defesa do interesse público, ouvindo o clamor dos que se sentiram prejudicados e para uma avaliação cuidadosa e criteriosa, solicito que seja informado. A Unimed obteve autorização da Prefeitura para exploração de estacionamento. B. A Unimed está regularmente administrando estas vagas pagas, inclusive respeitando a legislação municipal quanto a tributos. No aguardo da atenção ao que ora é solicitado, me despeço com votos de elevada estima e consideração. Assina o vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, a leitura já faz com que eu conclua a minha intervenção. Ela, por si só, é explicativa. Vereador, desta forma, vereador, pois não. Eu vou votar favorável, mas entendendo a solicitação de Vossa Excelência, mas continuo com a minha opinião, que o projeto não foi a votação devido à inconstitucionalidade do projeto, por ser um hospital privado, mas entendo o requerimento de Vossa Excelência e vou votar favorável. Obrigado, vereador. Vereador Renata Birrani. Nós estamos falando em estacionamento, e por falar em estacionamento, um projeto que se tornou lei de minha autoria há um ano, disciplinando o estacionamento do Hospital Raul Sertã, até agora não foi cumprido pelo Executivo. As pessoas não conseguem, tanto os usuários do hospital quanto os funcionários, não conseguem estacionar, porque muitas pessoas que trabalham em empresas próximas, muitas pessoas que se utilizam das clínicas na Rua General Osório, usam como se fosse um estacionamento particular. E tem uma lei aprovada nesta casa, de minha autoria, que disciplina, é tão fácil disciplinar o estacionamento no Hospital Raul Sertã, no nosso maior hospital, e isso não foi feito em um ano. É por isso que nós temos que cobrar do Executivo, vereador Jorge Carvalho, que as leis aqui aprovadas sejam respeitadas, porque é respeitar o poder legislativo. Obrigado. Senhor presidente, se não houver nenhuma parte, eu concluo. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da compra de medicamentos com o laboratório Geolab. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, é uma proposição, todas elas eu tenho que ter e tenho, assim, eu faço muita responsabilidade, mas essa ainda mais. Isto porque a gente hoje tem na assistência vários ícones da imprensa da cidade de Nova Friburgo, dentre eles o maior, Laércio Ventura, que, através de várias investigações feitas pelo seu jornal, ele conseguiu
ajudar ao nosso povo, esclarecendo vários assuntos que até então ficavam como se fosse uma caixa preta. Sábado pela manhã, recebi uma ligação em meu celular de um bom samaritano, vou evitar de dizer nomes e dizer locais, isso porque ainda está em fase de investigação, óbvio, nosso interesse é contribuir, onde a informação repassada dava conta que tratava-se do oficial da Polícia Militar, que se dirigiu a uma farmácia na cidade de Nova Friburgo para adquirir um medicamento. Adquiriu o medicamento, pagou, entrou na viatura e foi em direção ao batalhão de polícia. Chegando lá, para sua surpresa, com esse remédio em sua mão, ele começou a ler venda proibida pelo comércio, uso hospitalar. Rapidamente foram acionados Ministério Público, Polícia Federal, homens da Polícia Civil, homens do próprio batalhão de polícia e me remeteu, vereador Cláudio Damião, naquele momento tão fatídico da cidade de Nova Friburgo, onde nós conjuntamente fomos até a central de distribuição de medicamentos, onde cada receita significava a vida de um cidadão ou de uma cidadã. E às vezes, doutor Renato, que conhece profundamente a questão da medicina, essa receita ela vinha elencada com 5, 6, 3, 4 tipos de remédios diferenciados. E quando um cidadão, uma cidadã, o vereador Cláudio Damião está de prova, porque viu em loco isso acontecer, conseguia um remédio ou dois daquela listagem, levantava o saco de remédio para o alto e gritava de extrema felicidade de ter adquirido aquele remédio. Então, a gente viu, vereador, de perto e sentiu na pele o quanto era importante aquele medicamento para que aquela pessoa conseguisse continuar a viver precariamente, seja de que forma for, mas ali dava uma alavancada em sua vida. Tem um bordão que diz que tem que se ter muita calma nesta hora, mas o que acontece é o seguinte: a saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Então, quando eu recebi esta informação, me dirigi até o local, onde foi constatado que o estabelecimento foi lacrado, onde na vizinhança, por coincidência, aliás, onde eu for, graças a Deus, em Friburgo, eu conheço muita gente. Tem várias pessoas que vieram me abordar e eu fiz a pergunta com relação à compra de remédio naquele estabelecimento. Você comprou aqui? Comprei. Pô, tem como você trazer alguma embalagem que eu possa ver que você comprou? E, coincidentemente, não sei se é coincidência, dos vizinhos trouxe para mim um envelope que ele adquiriu nessa farmácia e lá estava escrito: venda proibida pelo comércio, uso hospitalar. Já entrei em contato com o doutor José Pedro e o coronel James de Barros, dois ícones da segurança pública da cidade de Nova Friburgo. Se algum dia, e isso vai acontecer infelizmente, um dos dois deixarem de ocupar seus cargos, com certeza criarão uma lacuna enorme em nossa sociedade. Mas, por derradeiro, qual é meu objetivo? Peguei essa embalagem e peço, através desta proposição, junto ao Executivo, à Secretaria de Saúde, informações acerca da compra do medicamento com o laboratório Geolab. Por quê? Porque esse é o laboratório que estava nessa cartela que, infelizmente, não era para ser vendida. Pude abordar... Concede uma parte, vereador? Sim, vereador. Eu pude abordar, vereador, uma das pessoas deste estabelecimento, um dos responsáveis. Meu irmão, o que aconteceu? Você é um cidadão de bem, uma pessoa conceituada na cidade, como é que você vai entrar numa furada dessa? Aí ele falou assim: não, é porque esse material era para distribuir de graça, mas só que, por um erro, um dos funcionários da farmácia vendeu este remédio. Eu nunca vi uma farmácia distribuir um medicamento hospitalar de venda proibida de maneira gratuita. Eu nunca vi. Fique à vontade, vereador. Tenho certeza que Vossa Excelência vai contribuir muito com essa defesa que faço nesse momento. É só para ressaltar, vereador, que aquele problema que nós vimos na farmácia do hospital perdura. Nós estivemos lá, fomos obrigados a chamar a polícia, que interferiu
porque nós alegamos que era omissão de socorro, a não entrega dos medicamentos e, pior, o retorno das pessoas para casa sem o atendimento. Alguma coisa mudou, a qualidade do atendimento mudou, nós não estamos nem dizendo dos funcionários, mas da falta de gerenciamento. E os problemas retornaram com a falta do medicamento. As pessoas vão à farmácia pegar o seu remédio e voltam para casa sem poder fazer uso deles. Eu, inclusive, na ocasião, com um dos responsáveis pela farmácia, vi que eles atendiam muito educadamente, ele chamou uma pessoa que saía da fila, olha, a gente está atendendo bem, não está, mas não tinha um remédio que a pessoa queria. Quer dizer, atender bem sem ter o remédio não adianta nada, a pessoa vai morrer sem o atendimento, porque ela depende de um remédio que vai salvar-lhe a vida. Ou vai agravar a doença pelo fato de não tomar o remédio no período que o médico manda. Falta insulina e falta uma série de outros medicamentos. Se o problema é de licitação, que a licitação seja feita anteriormente. Agora nós vemos que tem um outro problema além da licitação, que é, como está sendo suposto, o desvio de medicamentos. Conclua, por favor, vereador. Só uma pequena parte para o vereador Renato que ele pediu. Queria dizer, vereador, que essa questão depende da fiscalização sanitária. E nós temos um número insuficiente de fiscais em Nova Friburgo, muito poucos mesmo para fiscalizar todas as farmácias. E nós temos uma lei aprovada aqui nesta casa, de minha autoria, que proíbe os balconistas das farmácias de trocarem o medicamento. Só poderão ser trocados por farmacêutico e por genérico, com carimbo do farmacêutico. É uma lei muito importante que foi aprovada nesta casa e, infelizmente, não é cumprida. E eu tive uma reunião com a ex-diretora da fiscalização sanitária e ela me disse que não tinha farmacêutico, não tinha funcionário suficiente para fiscalização. Isso é tudo uma questão de fiscalização. Para finalizar, diferentemente do que foi dito, infelizmente, pela primeira-dama de Nova Friburgo, que tem sido levada, induzida ao erro, denunciei a vinda do assassino do João Hélio para a cidade, toda a Câmara se mobilizou e a gente conseguiu retirar da cidade. Vários homicídios foram esclarecidos por nós lá na TV, através de denúncias. O acidente do próprio prefeito Heródoto, em primeira mão, foi denunciado 2 horas da tarde da quinta-feira na tela da TVC. E vem mais uma aberração, infelizmente, essa, com relação à questão dos remédios. Então, eu recebi várias ligações pedindo para que não colocasse a matéria no ar. Recebi várias pressões, porque é uma pessoa que tem muito prestígio em nossa sociedade, mas como bom filho não foge à luta. Medo é uma palavra que eu não tenho no meu dicionário. E que fui eleito com a maior votação da história de Nova Friburgo para representar o povo. Eu me coloco, nesse momento, solícito e oportunamente convidar a todos para que a gente possa desvendar mais uma caixa preta na cidade de Nova Friburgo. Vereador, concede uma parte. Fique à vontade, vereador. Tem que ver o presidente vereador, aí. olha só, Vossa Excelência disse que está havendo indícios de um desvio de medicamento no hospital. E alguém está comprando esse medicamento, que seja para ser redistribuído. Eu entendo que Vossa Excelência deveria dizer quem é essa pessoa. Porque a gente tem que ser... Eu fui orientado pelo delegado e orientado pelo coronel James de Barros. Ambos pediram para que fizesse, eu falei com ele que ia fazer a denúncia, ele pediu que se eu falasse nomes por enquanto, poderia atrapalhar a investigação, mas eu não tenho medo de falar nome não, eu falo nome. Aliás, Vossa Excelência é um telespectador assíduo da TVC, acompanha que medo é uma palavra que eu não tenho e nem carrego na minha vida. Senhores, por favor, raciocínio é o seguinte, vereador Nami. Eu acho que a pessoa que rouba os cofres públicos, inclusive que rouba medicamento da área da saúde, ela não tem que ter vergonha também de ter seu nome divulgado, não. Porque esse, na verdade, é um assassino, diretamente. Ela está tirando remédio, alguém precisa no hospital, alguém pode estar morrendo por causa desse medicamento. Então, essa pessoa tem que ser denunciada à sociedade, porque essa pessoa não é pessoa de bem. Essa pessoa mesmo está na cadeia. Então, eu devia dizer, depois, no momento oportuno, chegar nesta casa que dá o nome dessa pessoa. Sem dúvida, eu farei. Peço e espero a aprovação deste requerimento. Senhor presidente. Pois não, vereador. Na condição de líder do governo, eu peço que Vossa Excelência abra um espaço para que eu possa falar na questão do encaminhamento da votação, se Vossa Excelência assim entender. Encaminhamento de votação pode ser, vereador. Eu gostaria de solicitar à bancada do governo que votasse a favor. Que todos votassem a favor. Nós já tivemos aqui nessa casa, e hoje falaram dos vários mandatos que por aqui passei, Vossa Excelência foi um dos que citou, nós já tivemos aqui casos de filmagem clandestina de vereadores, né? Vereadores que foram filmados em situações, e
e outros mais, CPI de negócio de 30%, uma série de histórias que esta casa apurou, foi até o fim. Eu entendo e peço voto favorável pelo seguinte: não existe corrupto se não houver o corruptor. Isso é claro. Se alguém comprou, foi porque alguém vendeu. Porque senão seria roubo. Não é? Aí o sujeito foi lá e roubou. Então, são duas situações aí. E ao não declinar o nome, não vou entrar nesse mérito, Vossa Excelência tem todo o direito de permanecer calado, como bem explicou. Só um parênteses, daqui a pouco vai ter a matéria na TV, aí toda a sociedade vai saber. Pois é, mas aí é questão de constar nos anais da casa. Se Vossa Excelência não quer declinar o nome, e eu não vou discutir as posições com Vossa Excelência. Não é minha, dos dois comandantes da segurança pública do município. Eu não quero entrar nesse... Por favor, Vossa Excelência que faz que traz o caso a plenário, entende que não deve fazer, pelas razões que já explicou, e não vou discutir esse mérito que Vossa Excelência está se baseando. No entanto, havendo essa situação do desvio que, segundo o seu relato, e nós temos que acreditar nele, são medicamentos do hospital, só tem uma ponta na corrupção até agora, que é dentro do Hospital Raul Sertã, porque a outra não foi declinada. Não, isso são dois, volto a dizer, existe o corrupto e existe o corruptor. E nós vamos votar a favor? Vamos. Mas está faltando um ator nessa peça teatral aí. E Vossa Excelência, vereador Nami Nassif, foi feliz ao fazer a cobrança. Vou respeitar a sua posição, peço à bancada que vote a favor, mas está incompleto o cenário da peça teatral. Vereador, concede uma paz em relação a isso? Vamos avançar, senhores vereadores. Vamos Só no aprovar. Início, daqui a pouco vai estar, as peças estarão todas elas colocadas no tabuleiro. Porque nesse momento eu recebi a orientação dos responsáveis pelas investigações que assim não o fizesse. Mas isso é coisa de 2, 3 dias, porque nesse momento eles estão fazendo algumas diligências em algumas residências, e alguns computadores, e algumas empresas na cidade e região, e eles acham que se assim o fizesse, eu estaria atrapalhando nas investigações, e meu objetivo é contribuir, não é atrapalhar. Mas, por outro lado, como vereador e homem público, se eu não fizer, ou seja, não trouxer essa informação a Vossa Excelência não está entendendo o meu posicionamento. Eu não estou criticando a decisão de Vossa Excelência de não declinar, conclua, por favor, por orientação de quem quer que seja, de não declinar quem é que está vendendo. Porque do local que sai, nós estamos sabendo. Mas, vereador, olha só, essa é a questão que eu digo. Por favor, senhores. Talvez o desfalque não vem do hospital. Alguém está desfalcando do laboratório e vendendo esses medicamentos. Exatamente. Não confirma isso do hospital também. Mas auditar o hospital para saber mas disso. qual é, Isso vereador, eu fiz o pedido de informação primeiro ao qual é a hospital. impressão que está ficando? Está saindo no hospital, não tem nada então, de no hospital. Às vezes o laboratório, uma carga no estoque do laboratório, vendeu exatamente. pra Então, veja bem, se Vossa Excelência se atentar... Senhores vereadores, vereador Nami Nassif, vereador Jorge Carvalho, vereador Marcos Medeiros. Após a discussão, senhores vereadores, vamos colocar em votação, por gentileza? Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador Edson Flávio, o Executivo Municipal requerendo informações acerca do processo 17385/010, cujo objeto é a aquisição do imóvel para unidade escolar. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, ainda dentro desses 5 minutos, eu quero, antes de entrar no mérito do assunto que trago, só quero parabenizar a equipe de Defesa Civil, Altran, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, funcionários da Secretaria de Serviços Públicos, Obras, DR, voluntários que deram atenção aí à população nesses dias agora, dessas chuvas, que atingiu muita gente, e pedir com muita firmeza ao Poder Público que dê uma atenção maior, né, ao pessoal lá da PAI, daquela região ali que teve as suas dependências alagadas. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, me confraternizar, vamos dizer assim, congratular com a população de Santa Bernadette, Parque das Flores, Jardim do Preto, que foram castigados com essas chuvas. Né? Nós estamos vendo que
estamos necessitando até de mais recursos do PAC para concluir essas obras do Rio Bengalas aí, e necessitando também de que o governo do Estado possa estar presente no nosso município, senhor presidente, porque até mesmo o deputado Rogério Cabral, que é da base do governo, dando uma entrevista na TV, disse que Nova Friburgo foi o município que menos recursos recebeu do governo do Estado. Por aí tudo. Tem grandes obras e Nova Friburgo está recebendo muito pouca coisa em virtude do tamanho que é do governo do Estado. Eu gostaria que isso fosse observado. Senhor presidente, eu faço um requerimento de informações. Foi publicado no jornal Voz da Serra, do dia 18, uma homologação por parte do chefe do Executivo da desapropriada aquisição do imóvel do Colégio Cefel para se tornar uma escola municipal. Pois bem, logo depois, no dia seguinte, veio também a notícia que o Executivo Municipal cancelou, anulou, os motivos. Eu quero saber os motivos pelos quais oficialmente foram anulada essa compra. Por quê? O poder, a secretária de Educação, que estava anteriormente, segundo informações, a sua equipe, trabalharam durante um bom tempo para conseguir a desapropriação daquele imóvel, para que ali dentro pudesse ter a creche e pudesse também ter a escola de ensino fundamental. Vereador, permite? Pois não, vereador. É exatamente uma indicação minha de ter uma escola municipal no centro da cidade e naquele local. Eu falei, pela primeira vez vai ser atendida uma indicação minha, porque, infelizmente, eu não tenho sido atendido em nada pelo governo municipal. Todas as sugestões que eu dou não são acatadas. E eu ia festejar, nós íamos convidar até para um churrasco na casa do vereador Luciano, um outro churrasco, para comemorar, porque no centro da cidade não tem escola municipal. Ia ser a primeira. E, infelizmente, houve esse problema, que Vossa Excelência está corretíssimo nesse pedido. Engana-se a pessoa que pensa que essa escola atenderia somente as pessoas que moram no centro. Não, tem cidadãos que moram nos bairros arredores, nos bairros mais distantes, que trabalham no centro da cidade, que precisam colocar o seu filho numa creche. E as creches que nós temos no centro da cidade, no Pericê e no Cordoeira, tem número insuficiente de vagas e não tem estrutura nenhuma. Nós temos uma creche na beira do rio ali, só um minutinho, nós temos uma creche na beira do rio, ali debaixo do viaduto, que não tem espaço nem para desenvolver uma atividade pedagógica. Então, eu gostaria de estar sabendo, vereador Jorge Carvalho, o motivo oficial. Há informações, segundo publicado hoje no Jornal Voz da Serra, que não houve ato de desapropriação, mas a escola do Catarcione foi feita da mesma forma. Então, eu queria essa informação para quê? Todos sabem que eu luto muito por creche nas comunidades periféricas, Nova Suíça, Alto do Floresta, etc. Mas eu gostaria de ter essa informação do Executivo Municipal. Permite, eu conversei, com todo prazer. O prefeito me chamou recentemente, tratou desse assunto relativo à desapropriação do Colégio Cefel. Não é que ele não vá fazer, no momento não. No momento ele optou por outra prioridade, que é a desapropriação de uma área no loteamento São Jorge, em Conselheiro Paulino, para atender aquela comunidade do São Jorge, do Três Irmãos e do Floresta. Então, ele fez essa opção, até porque já existem recursos destinados, aí, obtidos até pelo partido de Vossa Excelência, pelo PR, junto ao deputado Neilton Mulim, numa luta do vereador Isaac Demani, e economicamente e funcionalmente, e devido à demanda, o prefeito entendeu que, nesse momento, vai priorizar o distrito de Conselheiro Paulino, na comunidade São Jorge, Três Irmãos e Floresta. Eu agradeço a informação de Vossa Excelência. Eu só encaminho o ofício porque eu quero entender também essa questão da desapropriação, como que foi feito, se não foi feito, se o processo caminhou até agora, a informação que foi publicada no jornal A Voz da Serra. Então, ela é diferente da informação que nós temos aqui agora trazida por Vossa Excelência, que eu agradeço por estar contribuindo com essa discussão. Mais uma parte, rapidamente. Às vezes eu não vi essa publicação, mas às vezes sai a publicação considerando o imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação. E depois pode ser que o ato não venha a ser concretizado. Presidente, por hora é isso, e eu gostaria, então, de receber essa informação para poder ter melhor clareza das informações do Executivo Municipal. Pois não. Senhores vereadores, nós temos aqui alguns convites. Convite da Trupe Beleza do Teatro Maluco apresenta o espetáculo A Metamorfose, dia 25 de novembro, 19 horas, na Usina Cultural. Um outro ainda, o delegado do Serviço Militar,
Tenho a honra de convidar a Vossa Excelência para a solenidade de juramento à bandeira nacional e entrega de certificado de dispensa de incorporação aos jovens dispensados do Serviço Militar 2010, dia 26 de novembro, 10 horas, na Praça Marcílio Dias. Desfile de peças desenvolvidas pelos alunos do Centro de Formação Profissional do Vestuário, dia 26 de novembro, 19 horas, no Centro de Convivência da Felicidade, no Clube de Xadrez. E o deputado Ney Botelho tem o prazer de convidar para a solenidade, sessão solene de entrega do diploma Cristo Redentor ao nosso querido amigo, senhor Gilberto Sader, dia 30 de novembro, 18 horas e 30 minutos, no plenário Barbosa Lima Sobrinho. E eu quero corrigir uma falha aqui, nós não aprovamos, não submeti ao plenário o requerimento de autoria do vereador Edson Flávio, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Rapidamente aqui, agora nós temos mais dois assuntos, antes de passarmos à nossa solenidade, de autoria do vereador Cláudio Damião, em discussão única, requerimento de reunião solene a ser realizada no dia 2 de dezembro, para comemorarmos o centenário do nascimento do líder sindical Francisco Bravo, para homenagearmos as diversas lideranças sindicais que lutaram e lutam pelos direitos trabalhistas dos friburguenses. Em discussão... Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Já foi votado, já está definido, já foi votado, discutido aqui, só ficou para fazer a documentação na Comissão de Justiça. É assunto vencido, senhor presidente. Presidente, houve um acordo de que seria aprovado. Eu só estou tendo cuidado porque não está no SAPL. Eu não quero nem discutir, porque já foi matéria de discussão, enfim, mas só a certeza de que nós poderemos realizar a sessão nessa data para não haver nenhum tipo de problema, inclusive com os convidados. Ok, como não está no CPL, então eu submeto ao plenário, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Agora, também, em discussão única, de autoria do vereador Nami Nassif, projeto de resolução 8930 e 8898, concede diploma de destaque comunitário ao vereador Pierre da Silva Moraes e concede diploma de destaque comunitário ao senhor José Luiz Gonçalves da Silva. Em discussão... Senhor presidente, eu queria falar brevemente sobre essas duas minhas indicações, porque ela está sendo votada porque eu cheguei atrasado nesta casa aqui e tive que procurar de imediato duas lideranças. Uma delas é o J. Luiz. Ele é um policial militar, trabalha no PPC do Amparo, e ele dá toda assistência àquela comunidade. É um homem que chega, atende as famílias, tem uma liderança naquela comunidade. Essa é a razão pela qual que eu fiz essa indicação a ele. E se a gente observar, depois da ida do J. Luiz para o Amparo, o número de criminalidade diminuiu muito, que as pessoas respeitam ele e dão todas as informações a ele onde começa a criminalidade. E outra indicação minha de destaque é o vereador PR, que não podemos nos fechar os olhos para isso, é uma liderança hoje junto aos jovens, aos estudantes. Então, fiz questão de fazer essa homenagem a ele e, por senhor, tem honrado aqui esta casa o seu mandato em defesa do jovem e em defesa da bandeira do PDT. Muito obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Só gostaria de comunicar ao plenário, senhores vereadores, que já estamos agendados para o dia 9 de dezembro a entrega dos títulos de destaque comunitário. Portanto, agendem os senhores vereadores, 9 de dezembro, às 18 horas, neste plenário. Passamos, então, à nossa segunda parte, e, nesse momento, eu gostaria de convidar algumas pessoas ilustres que nos visitam nesta noite, que, com certeza, fazem parte desta homenagem. Gostaríamos de convidar o nosso querido amigo, o senhor Laércio Ventura, hoje à frente do jornal Voz da Serra, dando continuidade a todo o trabalho que foi estabelecido pelo seu pai, toda uma equipe que hoje está à frente do jornal Voz da Serra, que viesse compor conosco aqui os nossos trabalhos. Convido, solicitar ao vereador Nami Nassif que faça as honras, por gentileza. Boto ele como aqui. Convidamos
mais um ilustre amigo desta casa, reconhecido como nosso comendador, meu querido amigo Tony Ventura, que venha fazer parte conosco. Não, Zé Duarte. Gostaria de convidar o nosso querido companheiro, vereador Marcelo Verli, licenciado, hoje atuando como secretário de Educação do município de Nova Friburgo. Convidamos também o jornalista José Duarte, que hoje é presidente da Associação Friburguense de Empresa e também funcionário do jornal A Voz da Serra. Está o vereador Pierre que faça as honras, por gentileza. Aonde? Bota aí mesmo, não tem problema. Bota do lado ali mesmo. E gostaríamos de convidar também o jornalista Henrique, que hoje pode representar os demais funcionários do jornal A Voz da Serra. Só não falei o sobrenome, meu querido amigo Henrique Amorim. Meu assessor, vereador Edson Flávio, me orientando. Muito obrigado, vereador. Senhores vereadores, eu peço desculpa aos demais convidados, infelizmente nós não temos lugares para todos, mas sintam-se todos, né, pertencentes a este momento importante da nossa casa. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer aos meus companheiros, né, que comungaram comigo desta importante decisão, desta importante missão, de que foi, né, reconhecidamente trazer um espaço, né, juntamente com todas as reformas que nós fizemos no novo plenário da Câmara, todo o terceiro andar que foi agraciado aí com as reformas durante o início do ano de 2010 e que nós inauguramos aqui na data de 3 de agosto do mesmo ano, desse ano de 2010. E já naquele momento nós anunciávamos, né, a nossa intenção de trazermos a imprensa de Nova Friburgo, de toda a região, para mais perto do Poder Legislativo, para as nossas ações, para as nossas tomadas de decisões, né? E naquele momento até discursava de que nós, eu não costumo dizer que nós estamos indo no caminho inverso, porque para mim esse não é o caminho inverso, esse é o caminho certo, né? De você fazer um elo de ligação entre os poderes, poder executivo, legislativo, judiciário e, como é chamado por alguns, o quarto poder, que é a nossa imprensa, não como poder, mas como um aliado, né, como um defensor das principais causas da nossa sociedade, da divulgação desses trabalhos. E muitas conquistas saem, por exemplo, de denúncias feitas pela imprensa, do acompanhamento, da fiscalização que é feita hoje pelos órgãos de imprensa, não só de Nova Friburgo, né, do nosso país como um todo. E como nós colocamos da nossa bandeira, da mesa diretora, desde que assumimos a presidência dos nossos trabalhos, né, do nosso sentido de trabalhar pela governabilidade, pela transparência, de respeito ao dinheiro público, né, de estarmos unidos em prol, né, como o vereador Jorge Carvalho costuma dizer, estarmos unidos sempre pelo que nos une, que é o município de Nova Friburgo. E daí veio, então, a intenção de inaugurarmos um espaço aqui dentro, um espaço modesto dentro das nossas acomodações, mas um espaço adaptado, com condições de trabalho, né, um computador, impressora, acesso à internet, telefone, arquivos, né, todo o material que a imprensa precisa trabalhar, como papel
e tudo o que precisa um jornalista. Hoje a gente sabe que muito disso tudo é feito eletronicamente, através de e-mails, mensagens, né? Então, nós temos um computador que tem acesso à internet, e onde o jornalista poderá, nós já temos aqui assentos também reservados para o pessoal de imprensa, uma sugestão do meu amigo Henrique Amorim, também do Joel Duarte, que no decorrer das obras, né, Zé Duarte solicitaram que a imprensa, né, e algumas das nossas reuniões, elas são bastante concorridas, e a imprensa precisa ter o seu lugar para poder até dar vazão e eco, né, às principais tomadas de decisões que saem dessa casa. Mas um lugar que, com certeza, o profissional de imprensa hoje de Nova Friburgo, toda a região, poderá aqui fazer o seu trabalho rapidamente, acompanhar e mandar aí através de e-mail, através de fax, tudo mais, para os seus jornais, para as suas edições. E, ao avançarmos nesse projeto, né, precisaríamos, então, escolher um nome, né, que fosse batizar esta sala de imprensa da Câmara Municipal de Nova Friburgo, do Poder Legislativo de Nova Friburgo. E foi uma ideia inicial e depois um consenso aprovado por unanimidade, o nome do Américo Ventura Filho, né, que foi, além de um dos fundadores do jornal Voz da Serra, né, funcionário desta Casa dos Idos, de 1970, o essa aqui pode até depois me corrigir, mas que eram os funcionários responsáveis pelas atas da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Depois eu vou solicitar ao vereador Marcelo Verli que faça uma leitura, né, de um breve histórico que nós temos aqui. Com certeza faltam muita coisa, mas nós temos um breve histórico aqui dessa importante personalidade que foi nosso querido Américo Ventura Filho, e que, por ter não só, né, dentro de todas as suas atribuições, ter feito essa veia jornalística, esse impulso, e, né, de trazer para o Nova Friburgo hoje um dos principais veículos de comunicação do nosso município, que é o jornal Voz da Serra, também funcionário público da Prefeitura e da nossa querida Câmara Municipal. Desta forma, eu vou solicitar ao vereador Marcelo Verli que faça a leitura, depois eu vou abrir, né, para os nossos agraciados da mesa, ou se não, abro primeiro para os vereadores que quiserem falar, e logo após para os nossos ilustres convidados. Senhor presidente, senhor Laércio Ventura, boa noite. Estendo aqui os cumprimentos aos demais membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores. Américo Ventura, Venturinha, seu Américo se destacou não só no jornalismo, mas nas outras funções que ocupou. Como profissional, ele se destacou em todos os cargos que exerceu, dos mais simples aos mais elevados, desde seu primeiro emprego na fábrica de rendas ARP, onde exerceu a função de office boy. Em seguida, trabalhou na Estrada de Ferro Leopoldina e depois no comércio, nos ramos de quitanda e tamancaria. À noite, seu Américo trabalhava na Secretaria da Câmara Municipal como redator das atas das reuniões. Em 1937, foi contratado pela Prefeitura, onde exerceu todas as funções administrativas, inclusive chefe de gabinete e secretário-geral, até se aposentar em 1976. Funcionário exemplar, foi sempre o homem de confiança de todos os prefeitos pelos quais passou, independente do partido a que pertencessem. Por 30 anos, dirigiu a Voz da Serra, destacando-se por praticar um jornalismo honesto, digno, sempre em defesa dos interesses da comunidade. Fundado em 7 de abril de 1945, o jornal surgiu com o intuito de divulgar as ações do Partido Social Democrático, PSD, em Nova Friburgo e região, numa época nebulosa, pós-Segunda Guerra. Um desafio para seus fundadores. Até hoje, o jornal tem como patrono Américo Ventura Filho, que foi durante aproximadamente 30 anos editor de A Voz da Serra com o auxílio de apenas um tipógrafo. Venturinha demonstrou ser mesmo um visionário para sua época e se tornou motivo de admiração por construir com o próprio esforço os pilares que deram êxito ao jornal, ética e verdade ao narrar os fatos. Em março de 1973, com o falecimento de Américo Ventura, o filho mais velho, Laércio Rangel Ventura, assumiu o comando do jornal, mantendo até hoje o compromisso com a isenção e o respeito ao leitor. Características que tornam o veículo um líder de mercado na região
e um dos mais respeitados atualmente no interior fluminense. Como homem, Américo Ventura se destacou por sua simplicidade, bondade, dignidade, sinceridade e integridade. Está lido, senhor presidente. Nós aqui, procurando internamente, achamos algumas pérolas aqui, né? Nós temos um projeto de autoria do nosso saudoso Geraldo Pinheiro, de 1974, dando o nome de rua, na rua Américo Ventura Filho, via pública, o início na rua B do loteamento Nosso Sonho e término na rua E do mesmo loteamento. Nós achamos aqui dentro dos nossos arquivos, na época, nosso prefeito era o doutor Amâncio Mário de Azevedo, e temos aqui os pareceres das comissões. Então, é importante, eu adoro ver essas coisas, acho que a nossa história tem que ser preservada e divulgada cada vez mais. Ainda um outro projeto, agora de 96, do vereador Bruno Calderaro. Antes nós tivemos também o nome de Escola Municipal Américo Ventura Filho, e depois, de autoria do vereador Bruno Calderaro, que considera de utilidade pública a Associação de Apoio à Escola Municipal Américo Ventura Filho. Então, com certeza, um nome importante que escreveu a sua história e passou aqui, e foi recontada por outros vereadores que fizeram parte desta casa. Nós vamos iniciar a participação dos vereadores, depois eu deixo para o final a participação dos nossos ilustres convidados. Vereador Jorge Carvalho, dê a honra de abrir os trabalhos, a participação dos vereadores. Meu caro presidente, vereador Sérgio Xavier, ilustre secretário de Educação, nosso companheiro Marcelo Verli, Laércio Ventura, amigo desde sempre, como Tony Ventura, senhores jornalistas, meu presidente da Associação de Imprensa, Zé Duarte, senhor Henrique Amorim, cumprimento toda a equipe de A Voz da Serra, senhores vereadores. Mais uma vez, essa casa presta uma homenagem justa, meu caro presidente. Às vezes, as pessoas levam para o lado pessoal aquilo que é a coisa pública, é a política. E na política, o adversário de hoje é o companheiro de amanhã. E aqui na casa nós temos vários exemplos. E essa sabedoria, a Américo Ventura já tinha lá no início da Voz da Serra e no início da sua carreira como servidor público. Servidor público na acepção da palavra. Porque o servidor público é aquele que cuida de servir em função da coisa pública. E o que o Marcelo Verli, nosso secretário de Educação, fez, o relato da história de Américo Ventura, mostra que, tendo o seu lado partidário, que era o lado partidário de meu pai, que foi o meu lado partidário e é até hoje, que Vossa Excelência, vereador Renato, trouxe na homenagem que me prestou anteriormente, a linha política surgiu dali, do PSD. O PSD, que era um partido importante no estado do Rio de Janeiro, partido importante no Brasil, partido de Juscelino Kubitschek, de Amaral Peixoto, de Tancredo Neves, de tantas figuras importantes que fizeram a história desse país. Era um partido tão organizado que, num município ainda emergente como Nova Friburgo, ele tinha um órgão de informação para levar os seus ideais, para manter os seus ideais. E Américo Ventura, mesmo sendo ligado ao PSDB, era o servidor público que os prefeitos, mesmo sendo adversários, mantinham ao seu lado devido à sua capacidade e devido ao seu compromisso com a coisa pública. Então, às vezes, eu fico observando, e já fui, no passado, fui muito radical, como outros companheiros foram, porque desconhecíamos essas histórias, né? Ou não levávamos em consideração
esses ensinamentos, esses posicionamentos. Quem tem uma trajetória tão bonita dentro dessa casa, dentro de um município como teve Américo Ventura, e que toda a sua família deve se orgulhar, recebe essa justa homenagem. Não poderia ter outro nome aqui o nosso centro de imprensa que não fosse o nome de Américo Ventura, que marcou a sua passagem como jornalista, como homem público, dignificando e orgulhando a sua família. Américo era um amigo de meu pai, e aqui, quando cita a questão do comércio, que ele trabalhava, tinha um comércio, que era vizinho à sapataria de meu pai. E eles eram ligados ao Esperança, eram pessoas que mantinham uma relação de amizade tão grande que me parece que adoeceram e faleceram próximos um do outro. E lembro de meu pai, procurando saber notícia do seu Américo, ele já doente falava assim: eu preciso melhorar, que eu tenho que visitar o Meco. Era como ele tratava o seu Américo. Eu preciso fazer a visita ao Meco. E não foi possível, eles não se encontraram mais, porque o seu Américo faleceu, não sei se fevereiro ou março, e meu pai, no mesmo ano, faleceu em maio. Talvez lá na espiritualidade estejam juntos e assistindo essa festa aqui, essa justa homenagem. Parabéns, presidente, pela escolha, parabéns, Laércio, parabéns à família Ventura, parabéns à família Voz da Serra. Muito obrigado. Vereador Renata Bernardo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Marcelo Verli, que hoje responde pela Secretaria Municipal de Educação, senhor Laércio Ventura, diretor da Voz da Serra, meu amigo Tony Ventura, José Duarte, presidente da Associação Friburguense de Imprensa, Henrique Amorim, jornalista, senhoras e senhores, fazer um jornal, começar um jornal em 1945, no pós-guerra, numa época com grandes dificuldades. Imagine o senhor Américo Ventura, só com um tipógrafo, conseguir fazer um jornal numa cidade até então pequena. Nova Friburgo, naquela época, não tinha a dimensão que tem hoje. E com todas as dificuldades, que hoje ainda são grandes, embora nós tenhamos toda a tecnologia à disposição da imprensa, mas ele manteve o jornal funcionando e foi seu diretor durante 30 anos, passando o bastão para o Laércio Ventura, que manteve o jornal, evoluiu com o jornal, conseguiu tornar o jornal diário, que não é fácil numa cidade do interior, passou por uma série de dificuldades, intempéries, inclusive perseguições durante alguns anos, mas o jornal foi vencendo todas essas dificuldades. Isso tudo, naturalmente, baseado no espírito do senhor Américo Ventura, que, com a sua perseverança, com a sua perspicácia, sendo funcionário público, trabalhando nesta casa, tendo outras funções anteriores, nós vimos aí pelo histórico dele, ele soube conduzir o jornal e formar uma geração de jornalistas aqui na Nova Friburgo. A Voz da Serra é o jornal que persistiu. Quantos jornais sucumbiram durante esses anos? Inclusive até jornais diários. Tentou-se fazer outros jornais diários e eles não conseguiram resistir, porque não é fácil, numa cidade como Nova Friburgo, manter o jornal. E agora, com a internet, a Voz da Serra permite que os friburguenses de todo o mundo possam ficar antenados com Nova Friburgo, possam saber as notícias da nossa cidade, lendo a Voz da Serra, vendo a Voz da Serra pela internet. E essa história de dizer que o jornal impresso vai acabar, agora mesmo uma matéria no Globo mostrou, no jornal Globo mostrou que ainda tem 30, 40 anos ainda o jornal impresso. O Laércio vai ter que ficar aí durante 30, 40 anos ainda com o seu jornal,
porque, na realidade, é muito importante você ter o jornal às mãos. É lógico que é muito fácil ver pela internet, mas o jornal impresso não vai terminar. Alguns jornais, como o Jornal do Brasil, como o vereador Jorge Carvalho citou no outro dia, que também é um ícone da imprensa brasileira, ele não resistiu. Mudou de proprietário e acabou fechando. A própria Tribuna da Imprensa, que era o jornal de Lacerda, de Hélio Fernandes, também, só agora pela internet. Mas a Voz da Serra vai continuar. Vai continuar porque a sua trajetória é muito importante para a Nova Friburgo. Senhor presidente, a homenagem ao Américo Ventura Filho é uma homenagem justíssima. Justíssima porque não poderia ter, eu também acho que não poderia ter um outro nome que pudesse denominar a sala de imprensa que a Câmara Municipal vem inaugurar hoje. Realmente é muito importante. A imprensa de Nova Friburgo cresceu, nós temos faculdades agora de comunicação aqui na nossa cidade e a tendência é evoluir. Nós temos várias estações de TV a cabo, nós temos a TVC, que é comandada pelo nosso ilustre vereador Marcos Medeiros, e outras TVs, a TV Zoom, que é a pioneira na TV a cabo, e nós sabemos que a imprensa... E quando a gente fala, vereador Pierre, imprensa, na etimologia da palavra, imprensa tinha que ser escrita. O jornalismo abrange tudo. Mas, quando se fala, e não deveria ser sinônimo, mas é a imprensa, quando se diz falada, televisada, não está certo, mas é o que se diz hoje, né, o jornalismo impresso. Eu espero que essa homenagem sirva para recordar o valor histórico da Voz da Serra, principalmente o valor de Américo Ventura Filho. Muito obrigado. Antes de passar ao próximo vereador, eu gostaria de registrar aqui a presença da Dona Maria José, esposa da nossa querida Lécia Ventura, e da sua filha Adriana. Muito obrigado. Vereador, e da Dalva também, que está conosco aqui, desculpa. Vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, cumprimentar aqui a mesa, meu amigo Tony Ventura, meu amigo Lécio Ventura, nosso colega vereador e secretário de Educação, Marcelo Verlier, nosso amigo particular, Zé Duarte, o Henrique, né, amigo de longas datas. Gostaria de, nesse momento, parabenizar o presidente dessa casa, o vereador Sérgio Xavier, por se preocupar em trazer a imprensa para dentro da nossa casa. Vocês nem imaginam a importância da imprensa presente aqui. Quero relembrar aqui que o ex-vereador, né, presidente dessa casa, Eduardo Valentim, né, que foi aqui o primeiro a trazer para essa casa a TV Câmara, que é importante que nós tenhamos aqui a imprensa conosco, até porque nós precisamos também divulgar o nosso trabalho. E eu me lembro que nas câmaras anteriores, né, o Valentim, às vezes o jornalista, o funcionário da Voz da Serra e de outros jornais, não tinha sequer um espaço para sentar na plateia. Às vezes sentava com um pedaço de papel na plateia para poder, né, divulgar lá o trabalho da Câmara. Então, vocês nem imaginam como é importante hoje nós inaugurarmos essa sala de imprensa aqui com todas as condições, trazer a imprensa para dentro da nossa casa. Nós temos a honra aqui de ter um vereador também, que é da imprensa, que é o vereador Marcos Medeiros, né, sabe da importância disso. E falar também que, na verdade, muitas das vezes nós não precisamos conhecer a pessoa, basta que nós conheçamos a história dessa pessoa. E, logicamente, que a história do Laércio Ventura Filho, todos nós, do Américo Ventura Filho, todos nós conhecemos. E o nome Ventura permanece vivo em nossas memórias, até porque o nosso amigo Laércio Ventura, assim como o Tony Ventura, é presente na nossa sociedade. Esse nome é falado quase que todo dia. Então, é uma homenagem das mais justas. Eu acho que foi de uma felicidade, né? A escolha dessa foi uma felicidade
muito grande a escolha do nome, né? Porque ninguém hoje, talvez não tenha ninguém aqui nessa cidade hoje, que tenha marcado mais o nome da imprensa do que a família Ventura, que o Laércio Ventura permanece com o jornal A Voz da Serra até hoje, o jornal de mais importância na nossa cidade, o jornal do dia a dia que todos nós procuramos. Então, ao Laércio, à família Ventura, meus parabéns e, mais uma vez, ressaltar a importância da imprensa na nossa casa. Obrigado. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo. Se permitir, vou falar daqui mesmo. Fique à vontade, vereador. Isso que eu ia falar, vereador. Os vereadores que quiserem podem falar do lugar. Fiquem à vontade, pode usar a tribuna. Fiquem à vontade. Cumprimentar o Tony Ventura, o secretário Marcelo Verli, José Duarte, representando aqui a presidência o presidente da Associação de Imprensa, o nosso querido Amorim, Henrique Amorim. Cumprimentar e saudar aqui a família do senhor Laércio, os funcionários do jornal, a todas as pessoas aqui presentes, e fazer a saudação ao senhor Laércio, que representa aqui o Américo Ventura. Acho extremamente salutar, louvável a iniciativa de termos na casa uma sala de imprensa. Fundamental, né? A reforma, ela abriga os vereadores e seria um equívoco se não tivesse sido pensado uma sala de imprensa. Então, eu tenho que parabenizar a iniciativa, lembrar que a imprensa é fundamental na democracia. Não há democracia sem imprensa. Nós já fizemos aqui homenagem ao jornal A Voz da Serra, na figura do seu Laércio, na figura de todos os funcionários que trabalham no jornal, os que trabalharam no jornal. Quer dizer, então nós vivemos um ambiente que é muito salutar, em que as ideias elas sejam discutidas, debatidas,